É isso aí, estamos ao vivo e hoje vamos estar com um dublador que é incrível, é o Milton Levi. Ele que é dublador, ator, ganhador do prêmio de melhor dublador coadjuvante em God of War pelo papel de Mimir. Vocês vão ver a história incrível desse artista que é completo e a trajetória é linda. Comigo hoje é Ed Moraes, deixa eu convidar. Vamos lá. Estou aguardando. Fala, Ed! E você, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você aí, sequestro de plantão, tudo bom, Elton? Como é que você tá? Tudo ótimo. Deixa eu chamar aqui o Milton. Preparado? Poxa, hoje vai ser um grande dia, hein, Ed? Eu tava muito ansioso. Eu ficava conversando, chamando. Ontem eu já tinha te visto bem ansioso com a live de ontem que você fez com o Bruno, né? Sim. E hoje eu vejo que vai ser tão boa quanto, hein? Olha só quem tá chegando. Peraí que eu já tô chegando aqui com vocês, só vou inverter aqui. Que suspense, enquanto isso, deixando muito claro, é em sequestro de plantão, deixem suas perguntas, interajam, porque olha só, nosso convidado vai ter o maior prazer de responder as perguntas feitas por vocês. É isso aí. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Milton. Grande Elton, que prazer estar aqui com vocês, cara. Tudo bem? Poxa, Milton, é um prazer imenso receber você na casa do RC Cash. A gente estava conversando aqui e antes de entrar ao vivo aqui, eu estava super ansioso, revendo e vendo as perguntas, porque eu falei, nossa, você não sabe o impacto que você fez numa geração de gamer, né? Do pessoal que joga videogame. Não faço mesmo, cara. Não faço. O seu personagem é um personagem que cativou multidões, assim, né? E, assim, no Brasil, você representa uma voz que é talvez o top mais. Inclusive, você ganhou uma premiação por isso, né? Eu não sei se você sabe, como eu falei, você não sabe o quanto você é, assim, importante para a indústria do gamer aqui no Brasil. Cara, eu não faço mesmo ideia. Até porque a dublagem caiu no meu colo. E principalmente o Mimir. Se eu contar para vocês, parece brincadeira, mas eu um dia estava com o Matheus Carriere, que já dublava. Quer dizer, na realidade, eu dublei lá nos anos 70, lá atrás. Depois fiquei mais de 40 anos sem dublar. E eu fui com o Matheus na dubladora K-Work. E aí o Cris pediu para eu fazer um registro de voz. Ele gostou da minha voz, eu fiz o registro. Ele mandou para os Estados Unidos sem que eu soubesse. E a Sony veio aprovado com a voz do Mimir. Nossa! É louco. Aí, hein? Mas eu acho que o papel era para você mesmo. Assim, eu não consigo ver outra pessoa, né? Principalmente tem as características, né? Mas ao mesmo tempo. Mas ao mesmo tempo também o timbre de voz da voz original é muito parecido, né? É bem próximo. Eu usei ele como referência no começo, isso na primeira dublagem, né? E depois eu não me lembrei mais. Como eu já tinha minha referência, quando veio o Ragnarok, eu segui na referência da minha voz mesmo. Mas que bom que ficou perto da original. Que bom mesmo. Bom, a gente vai falar mais disso, mas eu vou voltar lá no comecinho, porque eu sempre gosto de saber as raízes dos artistas, né? E eu tenho certeza que da tua parte vai ter muita história. Então, vamos voltar lá atrás. Eu queria saber, Milton, da onde surgiu a ideia? Eu vou ser um artista, né? Eu sempre pergunto se vem da família, se teve alguém da sua família que era um artista que te incentivou. Ou se veio de você mesmo, eu quero seguir e é isso. Eu sou o primeiro na família que vive de arte, que decidiu ser ator, essa coisa toda. Na realidade, quando eu ouvi Beatles, eu fiquei louco, eu queria ser músico. Até tenho uma tatuagem da clave
sol aqui no meu braço, eu queria ser músico. Mas eu, como músico, era um medíocre, um músico medíocre. Até o dia que eu assisti uma peça chamada Hair. E aqui no Brasil, na minha opinião, o teatro é antes Hair, pós-Hair. Quando eu assisti Hair, eu falei, isso eu sei fazer. E era um musical, eu me apaixonei, tive a oportunidade de fazer um primeiro teste profissional para uma peça, chamava-se Missa Leiga, isso em 1970, fui aprovado e já comecei com o pé direito, porque Missa Leiga acabou fazendo uma temporada gigante em Portugal e gigante em Angola. Caramba. Quer dizer, eu, com 20 anos de idade, já fui morar em Portugal, depois fui morar na África. Eu me apaixonei de tal maneira pelo teatro que aí sim a música passou a ser um hobby na minha vida. Interessante, Milton, quando você fala em relação à questão de ser um bitomaníaco, né? E essa influência realmente da música na tua vida ao ponto de querer se tornar um músico. Sim. Em que momento que ela deixou de ser, de existir? O dia que eu assisti Hair foi a fronteira. Em que momento? Porque eu, quando tocava, eu era baterista, eu toco um pouco de guitarra, mas nada que eu toque faz vista. Na realidade, eu realmente tenho consciência que eu fui um músico medíocre. Mas quando eu assisti os atores interpretando, principalmente a peça Hair, eu senti que eu saberia fazer isso. E modéstia à parte, eu tinha razão. Oh, ainda bem que realmente a decisão foi tomada e a chavinha mudou, né? Parabéns. Pois é, mas é uma paixão. Hoje, a minha paixão é o palco. Eu faço televisão, faço cinema, faço dublagens, mas a minha paixão é o palco, é o que me alimenta mesmo. Fantástico. Você teve a oportunidade de trabalhar com o Jô Soares. Como que foi essa experiência? Foi uma universidade. O Jô Soares, sem sombra de dúvida, culturalmente falando, foi a pessoa mais top que eu conheci. Talentosamente falando, foi uma das pessoas mais tops que eu conheci. E trabalhar com ele, eu tive 2 trabalhos com ele. Durante 2 ou 3 anos, eu fiz uma peça chamava-se Histeria, com o Pedro Paulo Rangel, depois com o Norival Riso, Cássio Escapim, Érica Montanheiro e eu. E depois o João me reconvidou para fazer uma segunda peça com ele, ele já como ator. A peça chamava-se A Noite de 16 de Janeiro. Então, eu só ganhei com ele. O Jô Soares, eu só ganhei. Se você finalizar, fizer uma equação, o igual é vezes 1 milhão de coisas positivas. Fantástico. E vou aproveitar e vou perguntar uma... Olha só, já fizeram a primeira enquete aqui, ó. Juscelio Júnior perguntou, me diz uma coisa, estimado Milton Levi, dá alguma dica para nós, para quem está começando na carreira como ator? Olha, na minha época, a gente começava no braço. Tinha gente que fazia escola de artes dramáticas pela USP, ou aqueles que já tinham um tempo de profissionalismo, por comprovado, já recebia o seu DRT. Hoje, eu diria, tem cursos profissionalizantes muito bons, e tem cursos profissionalizantes picaretas. Eu sei que o Macunaíma é muito bom, eu sei que a Escola Newton Travessa é muito boa e a Célia Helena é muito boa. As demais eu não conheço, não arrisco. Mas, se não quiser ir por esse caminho, que eu acho importante, porque você acaba se profissionalizando, tirando o seu DRT, eu acho que, paralelamente ao curso, você tem que começar com teatro infantil. O teatro infantil te dá uma bagagem espetacular. Fantástico. Excelente dica, né, Elton? Poxa, é isso que eu falo, né? A gente conhece muitos artistas, né? E todo mundo que a gente pergunta, eles falam sobre isso, sobre um procurar realmente informação sobre, né? Justamente porque tá abrindo muitas portas, mas ao mesmo tempo também muitos profissionais que ainda não estão preparados, né? É verdade. Agora, como toda profissão, você tem que ter sorte.
Quando você faz um pacto com a vida, resolve ser ator, você tem que embutir nesse pacto, no contrato, item 1, o fracasso é possível, o sucesso é possível, o dinheiro é possível, a falta de dinheiro é possível, a falta de trabalho é possível, o excesso de trabalho é possível. O item 1 é nunca reclamar. Você tem que fazer um pacto e abraçar a profissão sabendo que pode ser um grande fracasso, um grande sucesso. E mais, você pode ser fracasso e sucesso e fracasso. Ela é uma montanha-russa, essa profissão. Por isso é que ela é tão linda. Fantástico. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta justamente em relação ao que você acabou de dizer. Quando você começou fazendo a tua primeira peça, lá com Missa Leiga, com a grande Ruth Escobar, você imaginava que seria esse altos e baixos na sua carreira? Porque você já começou lá em cima no pico, né, já fazendo essas apresentações, tanto em Portugal como na Angola. É verdade. Mas eu já imaginava. Porque eu conhecia muitos atores, que tinham passado dificuldades, que faziam muito sucesso. O cara que capitaneava a Missa Leiga era um ator que não é da sua geração, mas muito famoso na época, chamava-se Armando Bogos. Depois ele ficou muito famoso fazendo muitas novelas na Globo, etc, etc. Ele, para chegar na posição que ele já estava, ele já tinha caído umas 10 vezes. Perfeito. Então a gente já sabia que essa montanha-russa existia. Fantástico. Milton, qual peça de teatro mais impactou a sua vida que você trabalhou? A minha vida, o impacto maior foram duas. Missa Leiga, porque nós fazíamos numa época muito difícil aqui no país, era uma ditadura muito brava, e ela contestava a ditadura de uma forma brilhante, usando a missa tradicional, como se fosse a missa tradicional, para bater forte na ditadura. E a segunda peça foi Histeria do Jô Soares. Por quê? Porque eu vinha de muita comédia. E o Jô Soares me colocou num outro lugar, numa outra prateleira. Mostrou que eu tinha possibilidades do além comédia. Fazer comédia, eu quero deixar muito claro, é muito mais difícil do que fazer drama, musical, qualquer outra coisa. Comédia é dificílimo. Porque você pega o mundo hoje, se eu contar uma historinha agora, eu faço os dois chorarem. Agora, para fazer vocês rirem, eu tenho que ter o time certo, a piada certa, tudo correto. Senão, não tem jeito. E não tem coisa mais constrangedora do que você tentar ser engraçado e não ser. Aí eu já emendo mais uma pergunta. A gente sabe que você fez Peter Pan, né? Fez o Capitão Gancho. Como é que foi trabalhar com criança, infanto juvenil? Sensacional. Sensacional, cara. Aliás, vou contar uma historinha rápida. Eu fazia o Capitão Gancho. O Peter Pan e o Capitão Gancho, nós fazíamos num teatro pequenininho no Bexiga, chamava-se Teatro Lua Nova. Um fracasso. A peça era um fracasso. E era uma delícia de fazer. Mas juntavam 20, 30 crianças, já era um sucesso para nós. Até que um dia, aí eu vou cortar um parênteses para você ver como a nossa profissão é louca. Eu fui até o sindicato dos atores, porque naquela época você pagava somente lá, no centro da cidade. E tinha um cartaz. Se você se acha um comediante, venha fazer um teste para sandálias havaianas para substituir o Chico Anísio. Eu fui. O Chico Anísio, hein? Uau! Eu fui na Maria Figueiredo, chamava-se Espiral Filmes. Cheguei lá, a produtora nem me recebeu. Ela falou: olha, pela sua figura, não é o que nós estamos querendo. Nós estamos querendo uma coisa mais ligada ao Woody Allen, Jerry Lewis. Eu falei: não sou eu mesmo. Fui embora. E estou na peça. Continuei fazendo a peça. 6 meses depois, eu recebo um bip. Na época era bip. E era a Espiral Filmes me chamando para fazer um teste para Havaianas. Nossa, eu falei: olha, diria? Desculpe, vocês estão confundindo, porque eu já estive aí. Não, a referência, a recomendação é muito boa. Quem te recomendou é muito forte. Então venha. Eu fui, eu lembro,
eu fui o ator número 625. A minha senha era 625, porque durante os 6 meses eles continuaram fazendo o teste. Aí eu fiz o teste e fui aprovado. Quem é que tinha assistido a minha peça? O vice-presidente da Thompson, que era agente de propaganda, que cuidava da conta da Havaianas. Ele gostou do meu trabalho e me chamou. Aí, detalhe, eu chego em casa e falo, pai, eu fui aprovado, eu morava já sozinho. Liguei para o meu pai e falei, pai, eu fui aprovado, eu não sei quanto dinheiro eu peço. Meu pai falou, peça 6 mil desse dinheiro. Eu falei, não vai dar certo, pai, não é muito dinheiro. Eu cheguei lá, antes de fazer a proposta, o cara falou, e o cachê será 60 mil dinheiro. Ou seja, 10 vezes. Você tem ideia? Eu comprei um apartamento à vista. Nossa, Uau! legal. Eu ia perder dinheiro se eu me antecipasse e falasse, eu quero 6 mil. Mas você vê que a cabeça dos nossos pais também já é lá na frente, né? Porque você já ia pedir mais baixo, né? Ele não tinha a noção do que era o trabalho. Mas ele já falou, já joga lá em cima. Porque, né? E olha só, que legal, cara. Na sua trajetória, como que você conciliava, ou concilia ainda, né? TV, dublagem, teatro, no ramo do seu trabalho? Como que você consegue fazer isso? Cabe tudo. Se você tiver prestígio para poder ter uma situação que te permita isso, cabe. Vou dar um exemplo. Eu fazia a novela Pícara Sonhadora. Na mesma época, eu estava fazendo uma peça que chamava-se O Jogo da Velha. Cabia, porque quando eu me chamaram para a novela, eu falei, eu estou em cartaz, não tem problema. Corta. Numa outra época, eu estava fazendo, eu não lembro que novela, não, eu não estava fazendo novela, eu estava fazendo um programa do Ratinho. Toda segunda-feira, eu fazia um link ao vivo do Jockey Club. Tinha um quadro dentro do programa que era o Páreo da Sorte. E eu fazia o link lá do Jockey Club. Então eu fazia o amante do meu marido, o Ratinho e um longa que eu fiz do Lima Barreto, que eu protagonizava, quer dizer, não era um papel pequeno. Então eu tinha filmagens, gravações, muitas. E coube. Se você é um cara legal e está com um diretor legal, cabe. Hoje eu não sei se eu conseguiria, porque mudou muito o tipo de direção da televisão, a exigência de exclusividade, essa coisa toda. Hoje eu não sei, mas na minha época cabe, não teve problema. Só, Elton, só querer, rapaz. É um segredo de quem sabe que fala, na verdade. Mas é impressionante, né, Ed? Porque, assim, o que eu vejo, Milton, na sua carreira é só sucesso mesmo. Tanto no teatro, né? O trabalho que você está fazendo é incrível. É algo muito impactante. E o livro, né, do Augusto Cury é uma coisa que mexe com a gente, né? E vocês estão com... O Ed, acho que chegou a assistir, eu tô devendo para assistir, mas eu... Se quiser, é só me avisar e eu deixo o convite. Você gostou, Ed? Olha, eu assisti você no Brás Cubas, em Santos. Meu professor é o Adriano. Ah, que legal! Sim. Olha, como impacto pro público, você me perguntou as peças mais impactantes. Missa Leiga e o Histeria, para mim. Agora, para o público, eu nunca vi uma peça tão impactante como O Vendedor de Sonhos. Nunca vi. É inacreditável o que a gente ouve depois que a gente sai. As pessoas ficam nos esperando para nos dar um abraço, fazer uma foto, qualquer coisa. E as pessoas te abraçam chorando, agradecendo. É impressionante. É fato. Ô, Ed, você não vai seguir a carreira?
Eu hoje dei uma notícia boa para o Elton, né? Porque eu fui aluno do Adriano e fui aluno também do Nível, na escola, na oficina de atores de São Paulo, né? E daí eu ficava me desdobrando entre Santos e São Paulo por conta do meu trabalho, né? E daí hoje eu recebi uma notícia fantástica, que o meu processo da minha documentação foi aprovado. Agora meu DRT está chegando aí. Ótimo! Então, segui a carreira, cara. Daqui a pouco nos vemos nos teatros aí, ó, nos mesmos, compartilhando os mesmos palcos, viu, Milton? Aprendendo contigo. Sensacional. Já vou aproveitar e vou fazer perguntas. Perguntas já tenho aqui mais duas. E a primeira pergunta foi feita para o Juscelio, mais uma vez. Ele disse o seguinte: Milton, existe alguma técnica teatral que você indica como sendo a melhor ou é muito subjetivo? É muito subjetivo. Eu, para fazer o Vendedor de Sonhos, eu não quis nenhuma referência. Nenhuma. Eu não assisti o filme, não li o livro e não assisti a peça. Eu usei a minha referência como eu me imaginando ter passado por o que o personagem passou. E deu certo. Tem pessoas que preferem fazer no laboratório. Aí, esse ator normalmente leva o personagem para casa. Uma coisa meia Stanislavski. Entendeu? Eu acho que não há essa necessidade. Eu, quando termino o espetáculo, eu já nem lembro mais do meu personagem. Nem lembro. Eu deixo tudo lá. Então, eu acho que cada um. Outro dia, quem foi assistir a peça foi o João Signorelli. O João Signorelli é um baita ator e ele está fazendo Gandhi no teatro já há um certo tempo. Ele virou o Gandhi. Eu encontrei ele recentemente no velório da Ana Sharp. Ele era o Gandhi. Olha só. Ele carrega essa linhagem teatral. É ótimo. É ótimo. Eu não. Eu prefiro continuar sendo Milton Levi fora do palco. Tenho mais uma pergunta aqui Foi da Ayla. Aí ela fez. A pergunta foi a seguinte, Milton, aproveitando sobre a questão da evolução dos personagens. Como você vê a evolução do Mimer, né, em relação à tua primeira vez que você o gravou em 2018 para a versão quando você ganhou a premiação em 2022? É engraçado, porque eu vou confessar para vocês uma coisa que eu também não tenho segredo. Eu nunca vi o jogo. Eu fiquei vendo o teaser que vocês me mandaram. Eu acho que foi a segunda vez que eu vi alguma coisa da minha dublagem em cima do Mimir. Eu não vi. Eu sei que o primeiro foi dificílimo de gravar. Por quê? Porque como ele é um cara especializado nos países nórdicos, os deuses, a mitologia nórdica, as palavras, os nomes são dificílimos. E você fazer isso simetricamente numa dublagem, você tem que... Nossa, o Ragnarok, que foi a segunda versão, que eu dublei muito mais do que a primeira, já não teve sofrimento, porque eu já conhecia a mitologia. Legal. Então, a evolução foi muito mais minha do que do personagem. Uma curiosidade minha, através do jogo também. Você via os trechos ou era só voz gravada? Porque falam que quando vai fazer localização não tem nada, né? É só a voz e a escrita. Eu nunca vi nenhum trecho do God of War. Eu vi o meu personagem no dia que eu fui contratado, porque eu queria saber a voz que eu poderia colocar nele antes da referência. E quando eu vi que ele era muito parecido comigo, inclusive no chifre, estava tudo certo. Estava tudo certo. Eu tive que arranhar um pouco a voz em algumas circunstâncias, só. Uma coisa que eu achei impressionante foi essa cena mesmo que a gente gravou o take ali da vinheta, né? No jogo, talvez uma das cenas mais impactantes, porque a história desse personagem, ela é muito triste, assim, e ele é um personagem todo culto, ele é um oráculo, né? Ele faz todo... Mas ali ele fala,
eu tô sofrendo. Você não sabe quanto. Todo dia o Odin me pega ali. Então, assim, aquela cena no jogo, quando a gente tá chegando, a gente já jogou um tempo, né? E quando chega naquela cena, por isso que eu acho que teu personagem é tão. Nossa, teu personagem é muito forte. Porque aquela cena, ela pega a gente de surpresa e pensa, é só mais um personagem. A hora que ele conta a história e depois ele vira um coadjuvante quase protagonista do jogo. Ele é o tempo inteiro com o Kratos, ele fica amarrado, né, na cintura do Kratos, e é o tempo inteiro. Até o final do jogo você leva ele e vai embora. Essa cena que você colocou é do primeiro ou do segundo? Essa é do primeiro. Do primeiro, tá. Eu particularmente tenho dúvidas se o personagem vai continuar, porque como ele é especializado na mitologia nórdica, eu não sei se fora disso o meu personagem vai continuar existindo. O que vocês acham? Eu acho que vai. Não tem. Quem vai falar aí, ó? Não tem como, pelo menos o final do 2, ele dá um desfecho pro Kratos, a não ser que o Kratos não continuar, mas eu acho que o Atreus, ele vai levar o personagem, porque vou dar um spoiler aqui, ó, quem não assistiu, toca os ouvidos. No final, eles se separam, né, o pai e o filho, né, e nessa hora o Kratos vai explorar ainda o lugar que ele está e o Atreus vai ter as aventuras dele. E aí acaba o jogo nesse momento. Só que quando o Kratos desce e vai fazer as aventuras ali, já segue uma nova história que começa a acontecer ali. Então, eu acho que o teu personagem está muito vivo na história. Não tem como... Tomara que sim, porque eu ouvi dizer que eles já começaram nos Estados Unidos a produção do próximo. Não sei se é verdade ou não, mas imagino que seja, porque foi um baita sucesso, os dois, né? Ele ganhou o prêmio do melhor game do mundo, cara. Não é brincadeira isso, não. Então... É como eu falei, e não sei se você sabe como é o mercado do game. O mercado do game é o maior do mundo da cultura pop. Ele é maior que o cinema, maior que Hollywood. Tanto é que o GTA V foi o recorde de vendas mundial. Não teve nada, nem filme de Hollywood, nada que vendeu mais que ele. É mesmo? É impressionante. É algo o mais próximo que eu tive disso foi um convite que me fizeram para participar de acho que era um congresso sobre gamers, alguma coisa, mas como eles queriam que eu fosse de mimer, eu falei, não, obrigado. Não, agradeci muito, mas eu não tenho mais essa empolgação com esse tipo de coisa, porque eu me divirto mais do que me empolgo, entendeu? Eu me divirto muito mais do que me empolgo. Aliás, o meu personagem é apaixonado pela Freya? Não. Ele, na verdade, ele tem uma separação, mas acho que na mitologia deve ter alguma coisa. Quem pode explicar aqui, acho que é a Ayla, né, que conhece mais aqui. Mas no jogo... Alguém conhece a Freya, não? Ele briga, né? Tanto é que ela que revive a cabeça dele lá, mas ele não queria que ela revivesse, né? Então não sei se... Ela é gostosinha? Ela é bonitona. É bonitona? É. Eu acho que no segundo tem alguma coisa com isso. Não sei. Pode. Eu não, a fundo assim, eu não conheço toda a história. Talvez, como eu falei, a Ayla pode responder melhor aqui. Fala nos comentários aí que a gente segue a conversa depois. Milton. Deixa eu fazer uma pergunta, Elton, em relação a justamente isso. Como é que, olha só, você não conhecia o jogo, você simplesmente só fez a locação, sem saber realmente, claro, você sabia o que você estava dublando, porque realmente passaram a questão do roteiro. Mas como é que foi a questão de receber o prêmio como Voz Gamer 2022? Porque fazer um trabalho, tudo bem, mas ganhar uma premiação por algo que você não conhece tão bem, como é que foi isso para você, Milton? Mas é muito louco isso, porque eu já tinha dublado Mimer, e aí as produtoras começaram a me chamar. Acho que deve ter começado
comentários, ó, o cara faz direitinho, essa coisa toda. E eu dublei um personagem chamado Anthrop no Crash. E, para minha surpresa, um dia eu vejo na internet que eu estava concorrendo ao prêmio de melhor ator antagonista, dublador antagonista. E eu fiquei surpreso, que eu nem lembrava que eu tinha dublado o Anthrop. Olha que legal. E aí eu fiquei feliz. Aí, de repente, vem o ano seguinte e eu ganho o prêmio como Mimir, eu fiquei muito feliz. Mas muito feliz. Porque, cara, eu fiz com puta prazer, é verdade. Mas eu não achei que se eu fosse fazer assim direitinho, entendeu? Nossa, é muito louco isso. E até a motivo de curiosidade, existe no YouTube, se caso um dia você quiser ver, né? É só os trechos de filme do que vai acontecendo do God of War. Então você não precisa jogar, mas consegue ver toda a história. E aí vai ter bastante dublagem sua. Inclusive eu peguei de lá. Morinha, eu vou ver. Eu quero comentar um detalhe. Essa premiação é o público que votou. E para deixar muito claro, eu pedi para minha mulher, para o meu filho, para os meus familiares não votarem em mim. Não votarem em ninguém. Não faça isso, porque aí eu me sentiria não com um aval forte do público. Entendeu? Como eu também não tenho muitos seguidores, essa coisa toda, então eu fiquei tranquilo. Fiquei tranquilo. Fiquei surpreso de... Teve uma votação gigante para o Mimir. Gigante mesmo. Foi muito... Foi incrível mesmo. Inclusive a PlayStation também fez uma campanha gigante assim, né, com o jogo. E o seu personagem, ele era, como eu falei, um dos protagonistas, mas ele ficava ali como um protagonista mesmo. Ele mostrava, você puxar no Google e colocar lá, você vai ver várias fotos exclusivas do teu personagem, justamente porque teve essa campanha. Foi algo gigante mesmo. Eu nunca vi, eu não sei se isso é comum, mas as pessoas vão no teatro, me esperam e falam, você é o Mimir. Eles me reconhecem. É muito gostoso isso. Outro dia eu estava no metrô, um cara veio e falou assim para mim, você é o Mimir? Eu falei, fala baixo. Cara, eu te vi no podcast que eu fiz do Flow Game, eu te vi lá e não sei o quê. Falei, porra, mas tem um fã-clube de dublagem espetacular. Tem mesmo. Olha só a explicação da Ayla, que olha só em relação ao seu personagem. O Mimir é muito amigo do Odin. Na mitologia, eles não têm muita conexão, mas no jogo ele propôs o casamento que ela odiou, a Freya. Isso acabou com a vida dela. Levou 3 maldições e perdeu o filho. Então ela culpa o Mimir e o Odin pela desgraça da vida dela. Mas eles se perdoam no final e dá tudo certo. Essa explicação. Pô, eu não sabia disso. Porque agora eu entendi a culpa que ele tinha com ela. Eu não... Então, como você grava fragmentado, fica difícil de fazer a conexão com a história toda, entendeu? Tem que fazer funcionar essa história. Top, né? Qual personagem foi mais desafiador do teatro para você? Olha, eu fiz uma peça, chamava-se O Jogo da Velha, do Nelson Baskerville. John Everett, Márcia Real, era um elenco bem legal, o próprio Nelson. Eu fazia um cego. Não era um cego, era um político que não enxergava o palmo na frente. Ele era um político corrupto. E o diretor, o Atílio Ricó, me permitiu que eu voasse muito nesse personagem. Então eu falava com o Pilar, falava com o Abajur, entendeu? Para mim isso foi um desafio delicioso como comediante. Delicioso. Eu voava todo espetáculo. E o segundo mais desafiador foi Missa Leiga, porque a gente trabalhava muito tenso, porque o CCC, que era o Caça Comando aos Comunistas, estava invadindo os teatros para dar porrada nos atores, essa coisa toda.
E quando nós fomos para Portugal com essa peça, também tinha a ditadura do Marcelo Caetano, que era salazarista, Sim. também foi muito tenso. Agora, você trabalhar assim, te dá uma cicatriz, uma carcaça forte, e isso é desafiador. Eu levo isso, eu carrego isso comigo em todas as estreias. E por mais tensa, por mais frio na barriga que te dê, é café pequeno perto de você trabalhar sem saber se a hora que você for sair do palco alguém vai subir e te dar porrada. Caramba. Fato, hein? Que coisa. Experiência é essa, hein, ô Elton? Só para dizer para nós que, olha só, tudo que vivenciou realmente influenciou a esse profissional que realmente temos aqui a honra e o privilégio de conversar. E, Milton, olha só, como é que foi substituir Chico Anísio como sendo o repórter Havaianas, cara? Como é que foi isso para você? Foi uma delícia, porque eles inventaram um personagem, a responsabilidade era gigante. O Chico fazia tanto sucesso que não era sandália Havaianas, era a sandália do Chico no Nordeste. Entendeu? Uau! Eles tiveram qualquer problema na época e o Chico ficou 2 anos sem fazer Havaianas. E esses 2 anos eu fiz. Foi uma delícia, uma delícia. Só que era um contrato de exclusividade, por isso tão bem pago, e eu não pude fazer nada. Foi aí que eu fui dublar escondido, Olha. nos anos 70, final dos anos 70. Aí eu ia dublar Bang Bang a Italiana, era assim, os piores filmes, eu dublei, todos eles. E criou muito jargão, não criou? Opa! Cara, você imagina você dublar, que na época não tinha sync. Você tinha que decorar o texto, e o texto normalmente não cabia mais na boca do cara falando o texto em inglês. Então você tinha que. Porra, e não tinha corte. E também não tinha individualidade. Você gravava com 10 pessoas dentro do estúdio. E de repente você grava uma cena de 20 minutos e no final alguém erra. Tem que voltar tudo. E todos. Era um horror. Era um horror. Foi aí que eu inventei o Por Aqui, rapazes. Porque toda vez que faltava texto e a boca sobrava, eu não sei porque eu colocava. O cara falava, ei, você aí, cuidado ao atravessar os trilhos. Por aqui, rapaz. Então, acho que o mais legal em relação a tudo isso, né, Milton, é que depois teve uma realocação dessa fala que você criou, esse jargão, em Mayday, né? O Desastres Aéreos, na verdade. Porque eu fiquei muito tempo sem dublar, eu comecei a dublar jogos, e alguém me chamou para fazer Mayday Desastres Aéreos. E eu tinha que dublar um cara que estava de costas, acabando de pesquisando o que tinha acabado de derrubar o avião. Então estava dentro dos destroços, procurando a caixa preta, e eu tinha uma fala de costas, e eu não tive dúvida. Por aqui, rapaz. Também só. Show. Dentro dessa ideia, então a improvisação existia muito, né? Você tinha essas referências de improvisação? Olhava outros artistas e falava, ó, isso aqui cabe aqui na minha, quando eu soltar alguma coisa. A improvisação acabava vindo, naquela época, no desespero. Para não estragar a cena inteira, você percebia que faltava a palavra e o cara ia continuar falando, aí você inventava alguma coisa que tivesse dentro de um certo contexto, entendeu? Para poder não perder uma cena inteira. Agora, no God of War ou qualquer outra dublagem, eu de vez em quando eu coloco eu troco alguma coisinha para poder improvisar, entendeu? E quando cabe, fica uma delícia. Uma delícia, entendeu? Opa, naturalidade, né? Espontaneidade, né? Que realmente conta nessa hora. E me diz uma coisa, quando tu falou realmente foi fantástico a questão da substituição realmente do Chico Anísio, poucos eram na época realmente os garotos que tinham a exclusividade como tu, né? Que teve a oportunidade, né? O Carlos Moreno, né? Teve a oportunidade de fazer isso no Bombril, né? E o Sebastião do CIA, não foi? Da CIA, e tinha aqueles meninos que faziam a Casa de Pneus, os 4 atores, que eu esqueci o nome, eles também eram exclusivos, eu esqueci o nome, era uma varejista de acessórios de automóveis, pneus, essa coisa toda. E era um privilégio, cara, eu fiquei 2 anos, eu ganhei um bom dinheiro, viu?
Era um privilégio. Fora que tudo horário nobre, né? Durante anos, a Havaianas bancou parte do Jornal Nacional, da novela das 8. Então, naquela época, você ficava razoavelmente conhecido. Fantástico. Isso, hein? Milton, você teve oportunidade de atuar em muitas séries, né? Mas como que foi atuar no O Negócio, essa série? Foi muito gostoso, muito bonito, mas o impacto de verdade, eu fiz uma outra série que chamava-se Psi. Essa série, o autor era um psiquiatra francês, mas morava no Brasil, já já eu lembro o nome dele. Ele, com codinomes, ele escrevia tudo o que acontecia no consultório dele. E eu fui chamado para fazer um personagem muçulmano verídico que induziu o filho mais velho matar o filho mais novo dele porque ele era gay. Porque a dor do meu personagem era muito maior saber que eu tinha um filho gay do que a dor de assassiná-lo. Olha que louco. E esse foi impactante, foi dificílimo fazer. Dificílimo. Eu dei uma carga de emoção muito forte, a ponto de... Tem uma cena que eu e o Emílio de Mello, que era o protagonista, ele fica tão louco quando ele descobre que eu mandei matar o filho por causa disso, que ele parte para mim dando porrada. E eu falei para ele, pode partir de verdade mesmo, porque cabe. Eu vou procurar me defender, para não quebrar a veracidade da cena. Tomei umas boas porradas. E a série essa PSI, né, Psi, ela foi escrita pelo psicanalista Contardo Caligari. Caligari, isso mesmo. Contardo. E o filho dele, que hoje continua sendo meu amigo, porque ele faleceu, Contardo. Eu espero que o filho escreva ou pegue o legado do pai, porque é brilhante essa série, Psi. E me diz uma coisa, já que você teve que se defender das porradas que realmente você teve que realmente levar aí por conta da questão dessa cena em si, você estava muito mais do que preparado, né? Um artista marcial como você não poderia nada mais nada menos estar mais do que preparado, né? Olha só, também sou como você, realmente faço questão realmente de destacar essa história aqui é fantástica. Elton, estamos falando com um artista marcial de responsa, dono de 6 academias de karatê em São Paulo, hein? É verdade? Você também faz artes marciais, de Shotokan, não? Comecei aos 11, Shotokan também. Comecei com Chorin, depois Super Shotokan. Eu treinei acho que uns 30 e poucos anos, né? Dei aula durante acho que uns 20 e nessa época eu ainda estava em forma. Agora eu parei. Faz já uns 10 anos que eu não treino mais karatê, né? Eu só continuo fazendo um treininho básico de musculação e tal. Mas o karatê teve uma importância enorme, a ponto... tinha um ator na minha época, que talvez vocês ainda lembrem, chamava-se Raul Cortez. Teatro Raul Cortez em Mongaguá, famosíssimo. Isso mesmo. E o Raul era muito meu amigo. E um dia eu estreiei um programa na CNT Gazeta e eu chamei para estrear comigo o programa. Era uma entrevista do lado do avesso. Então, eu ia procurar saber algumas coisas que as pessoas não tinham hábito de saber. Então, por exemplo, no caso do Raul, eu queria entender se a careca ajudou ou atrapalhou ele na carreira. Coisas assim, detalhes. E aí, no final do programa, nós fomos jantar e o Raul falou, olha, todo ator aqui nesse país tem que ter um paralelo. Tem que ter um paralelo. Porque é difícil você se manter com a carreira. De repente, você fica meses, anos sem trabalhar. E eu trabalhava muito. Eu falei, Raul, eu trabalho demais. Escreve o que eu te falei. X tempo depois, eu fiquei desempregado uns 6, 7 meses. E como eu treinava karatê, eu resolvi montar um paralelo, sendo eu o dono, para poder continuar fazendo meus trabalhos de arte. E aí eu montei uma academia, montei 2, montei 3, aí eu tive acho que 5 ou 6 academias, mas aí já de total. Não só de artes marciais, musculação, ginástica aeróbica, tudo que tinha na época.
Legal. É o plano B, viu, Elton, que todo mundo tem que ter. Tem que ter. Não tem jeito. Ah, mas eu sou bem sucedido. Pô, o Paulo Goulart, na época vivo, tinha um restaurante. O próprio Raul Cotés tinha com a esposa uma escola de teatro, Célia Helena, entendeu? Todo o Tarcísio Meira tinha fazenda de negócios, agropecuária, essa coisa toda. Todo mundo, cara. Porque o tempo passa e os personagens vão ficando escassos para a sua idade. Então, se você não tiver um paralelo, você dança. Eu queria perguntar como que você vê a evolução do teatro, né, da atuação, desde os anos 70 para hoje. Você vê que foi se construindo algo lapidado ou você vê furos entre essa construção? Quando eu falo já de uma proposta de alguém que está lá, né, atuando, não tá Eu vejo um furo grande e que vai defasar já, se é que já não está. Por exemplo, na minha época, o meu sonho era ser ator. E ser ator era pisar num palco. Bom, aí veio a televisão. Aí você refaz a maneira de atuar, porque a televisão é tudo pequenininho, no teatro é tudo grande. Então você já muda a forma de atuar. Aí veio o Avancini e diminuiu mais, ficou tudo menorzinho. Você não podia ter feito isso comigo. Tudo pequeno. Fica muito difícil de aparecer o canastrão. E aí as pessoas começaram a ficar fascinadas pela televisão e, ao invés de serem atores, atrizes, resolveram ser artistas. É diferente. É ser famoso. Isso significa que você não evolui enquanto ator, porque a televisão começou a priorizar a beleza. Eu lembro que nas minhas novelas, a gente pegava o texto nos escaninhos, e lá tinham as cartas das fãs. Aquele que recebia mais carta, o contrato já estava renovado. E quem recebia mais carta, normalmente, eram os galãs. Então, as pessoas que, porventura, tinham um pouco mais de talento, ficavam escanteadas. Sempre foi assim. E aí começou a virar a televisão, que eu acho justo, uma coisa de gente bonita, mas não estão mais escolhendo gente bonita com talento. Estão escolhendo agora gente bonita que tem seguidores. Gente bonita. E aí vai diminuindo cada vez mais os atores de teatro. Sim. E ficando cada vez mais aqui na internet, que é a evolução, nada mais justo, nada mais democrático, entendeu? Mas aqueles que têm vocação de ator mesmo, são poucos. Eles querem mais a fama do que o prestígio. E aí eu vou te fazer uma pergunta relacionada a isso que você acabou de dizer. O problema do etarismo é constante, a gente sabe disso, né? A gente sabe que um profissional da tua idade, a gente já fala assim, poxa, não tem mais papel para você, sinto muito. A televisão, normalmente, já começa a te boicotar, né? E a gente vê, por exemplo, dona Fernanda Montenegro fazendo justamente a Vitória, agora saindo em cartaz, né? Tipo assim, são poucos os que realmente conseguem ainda estar furando essa bolha que você acabou dizendo, que acaba sendo cheia dos influenciadores, que de formação é zero, né? E que só tem uma carinha bonitinha, né? E quando você está simplesmente colocando pessoas com um talento formidável, com uma formação, uma bagagem única, realmente, né, na geladeira. E isso é algo que é constante, sempre foi. E você acha que vai continuar sendo? Olha, eu acho que tem uma boa possibilidade de continuar sendo, cara. É uma pena, porque... E depois nós vamos competir com uma outra coisa que eu não acreditei, que na época que eu fazia o Histeria, o cara que fazia o mapping, e é André Green Vasquez, genial. Isso acho que foi 2007, 2008 que eu fiz, não lembro que ano que eu fiz Histeria. Ele falou, cuidado, o ator vai ser substituído pela tecnologia. Isso há 10, 15 anos. E ele tinha razão. Já está escasseando o trabalho de dublador, porque a inteligência artificial já está substituindo. Sim. E na televisão,
vai acontecer a mesma coisa. Infelizmente. A única salvação é o teatro. Então nós vamos virar, se é que já não somos, vinil. E nem disco de vinil. Exatamente isso. Para colecionadores. Porque se a próprio game, quando eu vejo a computação gráfica, às vezes eu tomo um susto, eu acho que já é cinema verdadeiro. Não, não, isso é computação gráfica, não é possível. É brilhante. Então, nós vamos competir com a inteligência artificial, com os que vai criar os atores e atrizes para a televisão, que não tem despesa nenhuma. Não come, não tem salário, não precisa decorar texto. Para os produtores é uma delícia. Para nós, atores, é delicado. E você sabe que isso está acontecendo com várias plataformas, né? Começou a afetar a dublagem, que começou a gritar, né? O pessoal foi para cima e tudo, mas ela já estava atingindo os desenhistas, os concept arts, que já perderam trabalhos, já. E agora a própria Prime Video lançou um filme inteiro dublado por IA, né? Que está repercutindo aí. E muito mal. Muito mal. Muito mal. Mas vai ficar muito bom já já. Ainda a tecnologia vai ficar muito bom. Eu vi que até mesmo os streamings, né? Agora você tem personagens avatares que fazem o que a gente está fazendo agora. Pois é. Fazem as entrevistas, fazem as curiosidades. Então, assim, a tecnologia veio, não tem como mudar, mas agora uma coisa é fato. Se ninguém gritar, se ninguém correr atrás, ela vai engolir o mercado mesmo, porque acho que a regulamentação seria a porta, talvez, né? Talvez. Vai entrar, mas você falou a palavra mágica, é irreversível. É irreversível. Quantas profissões eu já vivi que acabaram? Datilógrafo, entendeu? Fotógrafo. Hoje, o fotógrafo é vinil. Você tem um telefone na mão, você virou fotógrafo. As profissões, o Dr. Google vai substituir muitas profissões, mas isso é o preço da evolução. Não tem jeito. Não adianta a gente batalhar para botar o orelhão na rua, para ter telefone público. Não cabe mais. Não cabe mais. Então, nós vamos virar guetos, tribos. Tem a tribo dos atores. Na minha época, como músico, você ia tocar num bar, você tocava com uma banda de 4, 5 pessoas. Hoje eu toco sozinho. Bom, é isso. É isso. Não tem jeito. Eu vi até um artista de rua, ele deixava um instrumento ficar tocando lá e ele ia embora, o instrumento tocando sozinho. É outra coisa. É isso, e essa é a evolução, e nós vamos ter que nos acostumar com isso. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. E aí eu te pergunto uma coisa relacionada justamente, você que se define como sendo um bicho de teatro, né? Como é que você vê a questão da acessibilidade? Digo, em relação, a gente sabe que no Brasil ainda é um pouco elitizado a questão do acesso ao teatro, né? Não é todo mundo que ainda consegue consumir, infelizmente, né? A gente sabe que é algo lindo, maravilhoso. Eu tive a oportunidade de estar durante várias vezes no teatro, em meio ao processo de formação, e eu sei que é fantástico para o artista, né? Realmente ter a casa cheia. Assim como eu também tive, como você, a experiência de ter a casa vazia. Né? E mesmo assim apresentar como se tivesse lotado. Sim. Mas eu digo para ti, como é para você, num país como o país Brasil, que tem extensão territorial gigantesca entre um continente e outro, como é que é para você ver como essa experiência ainda ela é tão limitante, né? Porque não é para todo mundo, infelizmente. Não, é assim, nós hoje estamos no Gazeta, que é um teatro de 700 lugares. Invariavelmente a gente lota. Quando não lota, abarrota. Nós nunca tivemos menos que isso. Ponto. Por quê? Porque a gente se entrega de tal maneira no palco para repetir no boca a boca essas 700 pessoas. Aqui, uma viralizada que dá, já são milhões de pessoas. Uma viralizada que
É uma coisa impressionante. Eu acho que nós vamos ficar cada um com o seu quadrado. A gente jamais vai conseguir ter uma projeção que a internet nos dá fazendo palco para 600, 700 pessoas, quando muito. Não vai ter jeito. Mas é isso. É isso. Quando eu comecei, a televisão... Aliás, mentira. Quando o meu pai, essa é mais geração do meu pai, que era uma geração de rádio, ele ia no teatro, era um programa de gala. De gala. Entendeu? As pessoas se iam para ir ao teatro. E já eu era de terça a domingo, com 2 na quarta, 2 no sábado e 2 no domingo. O ator que pegasse uma peça de sucesso ganhando participação, ele ganhava um bom dinheiro. Pô, aí virou de quarta a domingo, de quinta a domingo, de sexta a domingo, sábado e domingo, quando você está fazendo sucesso. Porque normalmente é só sábado ou domingo. Isso. Entendeu? Isso. A substituição está no que retumba. Eu tenho um filho, Vitor Jorge, ele é ator, está seguindo a minha carreira, comediante. Ele tem uma página no Instagram chamado Crônicas de Jorge. Ele inventou um personagem e ele, da noite para o dia, está com quase 400 mil seguidores. Mas assim, ó, assim, eu estou há 50 anos na carreira, eu tenho, por causa do Flow Game, que eu tinha só 1.000. Eu saí do Flow Game com 7 mil. Como eu não alimento isso, eu continuo com 7 mil. Cada um no seu quadrado, entendeu? Sim. Eu vejo também que, assim, né, como você falou, é uma escolha, né? Porque, assim, como o seu personagem, ele é um personagem forte dos games, e o seu personagem do teatro é um personagem forte no teatro, é uma escolha não crescer mesmo, né? A questão da... Agora, eu garanto para você, a satisfação que eu tenho de fazer o que eu faço é inenarrável. Quando vai chegando o final de semana, eu vou ficando cada vez mais feliz porque vou trabalhar. Quando eu recebo uma escala de dublagem, eu saio de casa muito feliz porque vou trabalhar. Então, não sei se as pessoas vão ter essa satisfação. Eu tenho. Eu estou com 74 anos, eu já passei muito da metade da minha vida. Então, eu acabei sendo um vitorioso. E consegui viver todo esse tempo fazendo o que eu mais amo. Eu vejo que... E outra coisa, né? Alimentando essa carreira numa crescente, né? Algo que, assim, você pegou desde lá do começo, né? Você falou os altos e baixos, mas teve muito mais altos na sua carreira. No teu currículo eu vejo, assim, você teve muita oportunidade, assim, e até hoje, né? Você está no teatro parado aí do... Eu vivi muito mais altos do que baixos, mas sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Algo me diz impressionante. Milton, fazer uma pergunta para ti. Eu acho que como trabalhar com tanto prazer, ser mordido pelo bichinho do teatro, acho que não tem realmente preço, né? Mas trabalhar com amigos, né? Que eu vejo que você trabalha com tanto prazer, né? A gente fala sobre a questão da parceria entre você e Matheus Carriere. E olha só, e todo o grupo, né? Que tem vivenciado essas temporadas incríveis que você está no teatro, fazendo o Vendedor de Sonhos, né, com o próprio Adriano Merlini, meu professor, a Fernanda Mariano, o Bruno Esperança, o Guilherme Carrasco, sobre a direção de Luciano Cardoso. Como é que é trabalhar com esse povo, cara? Só deixar uma coisinha. O Luciano Cardoso é diretor de produção. A direção é do próprio Guilherme Carrasco. Cara, é uma delícia. Primeiro porque são moleques, eu adoro trabalhar com a molecada. Adoro. O Matheus, que é mais perto da minha idade, eu já vinha fazendo com ele alguns trabalhos. Nós fizemos juntos, lá em 2007, um programa no SBT, que foi o pior programa da televisão brasileira, mas eu adorava fazer, que era o Sem Controle. O pior programa, mas dava uma audiência enorme, mas era o pior programa. E aí nós tivemos uma amizade muito forte. Depois fomos fazer junto o Amante do Meu Marido, que foi uma comédia 10 anos em cartaz, lotando.
E aí ele já tinha me convidado para fazer o vendedor, mas na época eu não achei interessante, até que o Guilherme me falou das mudanças que iriam fazer. Aí eu topei e foi a melhor coisa que eu fiz, porque é uma peça de muito sucesso com só gente querida. Verdade. Uma delícia trabalhar com esse pessoal. Eu acho mais do que evidente, porque as postagens, Elton, se você for ver, eu vejo muito do Adriano, né, do meu professor, né, as fotos, vocês estão todos com um sorriso de ponta a ponta, né, seja nos aeroportos, seja nos hotéis, seja nos elevadores, eu acho isso fantástico. Isso demonstra o quanto vocês estão conectados, né? Querido, você já deve saber disso, e se não sabe, você vai descobrir isso nas primeiras peças profissionais de sucesso que você vai fazer, com certeza. A energia do elenco é que garante o sucesso da peça. Se você quebrar essa sinergia, o público diminui. Eu sei, eu já vivenciei isso muitas vezes. Quando você tem problema de coxia, a energia que você passa para o público quando você entra em cena não é real. Não é real. Quando é real, você abraça o público, cara. Abraça o público. Mas isso é certeza. O Marcos Caruso tem uma pesquisa no teatro que ele diz o seguinte: 4 públicos, um bom público, um cara que vai e gosta da peça, ele consegue trazer 4 públicos para o teatro. Um cara que não gosta, ele consegue afastar 10. Essa energia, ela propaga, a má energia propaga muito mais forte do que a boa. Então você não pode deixar passar do palco para o público uma energia média, tem que ser ótima. E para ser ótima, você tem que estar muito feliz na coxia. E para estar feliz é só trabalhar com gente bacana, que é o caso do Vendedor de Sonhos. Fantástico, fantástico. Legal, eu vi um videozinho quando eu estava procurando o conteúdo que vocês se transformam, né, no palco, né? Tocam musiquinha, eu achei muito legal, porque mostra exatamente isso, a conexão que vocês têm, né? É uma coisa da brincadeira ali e de repente todo mundo topa, todo mundo gosta das brincadeiras, todo mundo. É uma delícia a nossa coxinha, uma delícia. Milton, você teve a oportunidade de trabalhar em Éramos 6. Essa era na época, campeã de audiência também, né? Uma produção de audiência. Eu fiz algumas novelas no SBT, algumas novelas na Record, alguns casos especiais na Cultura, e fiz uma grande série para a Globo que acabou não indo ao ar, chamava-se As Aventuras de Beto Carreiro. Eu fazia, por causa do karatê, eu fazia um chinês de 80 anos, mas que ensinava o Beto Carreiro a lutar. Porque ele era Olha só. Era uma delícia. Mas de todas essas novelas, a que, por incrível que pareça, o Éramos 6 foi um sucesso, mas a Pícara Sonhadora foi mais sucesso. Olha a só. audiência do Pícara Sonhadora foi muito grande, muito grande. Éramos 6 foi muito bem, mas a Pícara Sonhadora foi muito forte. Milton, só fazer uma pergunta para você, Milton. Nós já passamos 1 hora. Como é que você está aí apertado de horário? Como é que você está? Consegue dar uns minutos para a gente? Não, eu tenho compromisso. Só para a gente quer saber. Então, por favor, dá uma sinalizada. Quantos minutos mais ou menos a gente consegue ainda seguir contigo? Mais 10 minutinhos, pode ser? Fechou, então. Olha só, Elton, controla aí, ó. 7h05 agora, até 7h15, por favor. Eu vou lá no Gazeta assistir o Bidis. Desculpa aí. Foi na vontade. Eu tenho que tomar banho e me trocar para ir para lá às 8h30 lá. Maravilha. Uma pergunta para ti. Posso aproveitar então, Elton? Olha só, já vou engatar e... Fala para nós como é que foi fazer a pequena travessa quando você teve que se transformar. Onde você realmente deixou de ser quem? Milton Levi, o Barba, o homem da barba, né? Como é que foi essa experiência para você? A primeira vez que eu tirei a barba, porque eu não curtia muito trabalhar sem barba, até porque eu aliás, quase não assino com a Havaianas por causa da barba, que eles queriam tirar, eu falava, não, eu não sabia do dinheiro ainda. Eles mudava a cara, eu falei, não, é um repórter, pode...
o que eu abri foi a parar um pouco a barba. Tá bobagem minha, porque ator não tem cara. Foi bobagem minha. Mas no caso da Pequena Travessa, eu vinha. Eu tinha um contrato no SBT, novela sim, novela não. Depois sim. E eu quebrei. Em 2099, por aí, 2000, eu quebrei. Eu tive um problema pessoal, essa coisa toda. E o Jacques Lagoa, que era um baita diretor de novela lá do SBT, muito meu amigo, eu liguei para ele e falei, cara, eu quebrei. Ele falou, vamos fazer uma coisa? Tira a barba, que eu quero ver se eu consigo te colocar num personagem na Pequena Travessa, você faz 2 novelas seguidas, sem que as pessoas percebam muito que é você. E eu tirei e ninguém mais me reconheceu. Eu imagino. Uma pessoa mudar tanto sem barba como eu. Mas muda. Muda, e como mudar muda. tanto, é mudar muito. De eu estar numa reunião, encontrar o Enio Gonçalves. Enio, ele, pois não. Quando eu vi que ele não me reconheceu, eu falei, porra, nós temos um amigo comum, o Milton Leville. Não diga, e como é que ele está? E eu brincando, tá dando a bunda que nem louco. Ele, Aí ele viu que era eu. Ele não me reconheceu. Muita gente não me reconhecia. Então foi bom para mim. Eu acabei fazendo Pícara Sonhadora, acabei fazendo Pequena Travessa e Canavial de Paixões, de barba. Já foi ótimo. Fiquei um ano contratado. Milton, eu sempre faço essa pergunta, como a gente está se aproximando do final, eu já vou me adiantar na minha pergunta. Queria saber, é uma pergunta mais filosófica, né? Como você se vê daqui 10 anos, o Milton olhando agora a tua trajetória de 10 anos? Você se vê no teatro, na dublagem, no cinema? Como que você se vê? Igualzinho eu me vejo hoje. Igualzinho. A grande mudança que você tem na vida é dos 50 para cima. Depois não muda mais nada. Você é igual. A disposição muda, claro. O seu corpo não é mais o mesmo, claro. Mas a energia só depende de você. Então, eu, com 84 anos, eu quero estar chegando em casa falando, pô, foi bom o espetáculo hoje. Entendeu? O que vai acontecer, e eu estou fazendo essa faculdade hoje, que é a Faculdade de Saber Envelhecer. É uma faculdade. Por exemplo, evito correr, ando mais do que corro, presto mais atenção no chão, entendeu? Hoje eu fui fazer um exame e me encheu o saco ter que ficar tanto tempo esperando. Quando você vai envelhecendo, a sua paciência vai diminuindo também. Então, é a faculdade que eu estou fazendo para chegar aos 84, pensando exatamente como eu penso hoje. Porra, eu sou um cara realizado porque consigo trabalhar diariamente. Ponto. Fantástico. E aí eu vou me dizer, já aproveitar em relação à questão de planos de 10 anos, os seus planos em relação aos projetos, como foi planejar, né, e projetar Amor, uma fadinha muito especial? Cara, foi uma delícia, porque eu tenho uma amiga que tem um filho síndrome de Down, ela escreveu um livro sobre ele, mas como se ele fosse uma fadinha, para não deixar claro que era ele. E eu li o livro e propus a ela, vamos adaptar isso para o teatro, eu dirijo para você e tal. E deu certo, ela conseguiu uma verba. E eu trabalhei convivendo com pessoas especiais, que são os T21s, que é a famosa síndrome de Down. E aprendi uma barbaridade. Aprendi o que é o amor de fato dessa pessoa. Porque eles vivem de amor mesmo, eles não têm freio. Ou eles amam ou eles odeiam. Ou eles adoram ou eles detestam. Eu aprendi demais, cara. Ficamos 7 meses em cartaz. Pelo que a peça se propôs, foi um sucesso, porque divulgou muito o T21, com a proposta de dizer, é possível fazer sim. O T21 pode fazer teatro, o T21 pode trabalhar, porque a síndrome de Down não é doença, é uma síndrome. Então, não contagia nada, vocês, entendeu? Essa era a ideia. Sim, deu certo. Uma delícia. Ficamos 7 meses no Teatro Itália. Foi sucesso de público? Não. Mas foi sucesso de público específico? Sim. 50% da casa
eram de crianças especiais, que saíam fantasiando que era uma fadinha. Entendeu? E me diz uma coisa, como é que foi trabalhar com a Gabriela Carrara? Justamente está falando justamente da peça. Paixão, pontualíssima, decorava o texto, eu pedi uma coisa, ela fazia, não precisava pedir duas coisas, talentosíssima. Legal. Foi uma delícia, uma delícia. Gostaria de repetir. Boa. Milton, eu só tenho a agradecer aqui. Hoje eu realizei mais um sonho, eu tenho realizado tantos sonhos aqui nessas lives, de conhecer os artistas assim que eu admiro e ao mesmo tempo aprender bastante com eles, né? Nessas entrevistas a gente faz as nossas perguntas escritas ali, mas eu deixo rolar, assim, porque eu quero entender a mente de quem está por trás. E, cara, hoje estou saindo assim, felizaço. Cara, obrigado. Eu que agradeço, porque eu aprendo demais com vocês, cara. Eu acho que a minha energia tem muito dessa energia de vocês. Eu aprendo demais com essa molecada. Eu adoro molecada. Eu tenho um filho de 25 anos, eu aprendo demais com ele, essa coisa toda. Então, para mim, cara, é um prazer enorme estar com vocês. Sempre que vocês quiserem. Tá? Poxa. Elton, vai assistir a peça e Poxa. Me avisa, eu deixo convite. O Ed falou bem, então estou tranquilo. Tá. Ele está desesperado, ele está aqui contando as oportunidades. Ed, quando é que você vai? Quando é que você vai? Porque o Adriano já tinha prometido já, né? Olha só, pode vir que eu vou garantir. E a gente estava combinando já de ter ido, né, para assistir vocês aí no Teatro Gazeta, em São Paulo. Só que as datas não bateram. Mas com certeza, depois desse segundo convite, tem que ir, Milton, eu duvido que não vá. A gente não é de São Paulo, né? Mas com certeza eu dou um jeito. A gente... Tá bom. Quando você tiver por aqui, me dá um alô. Mas faz uma forcinha, que a peça é muito interessante. Poxa, obrigado. E bom, eu como sempre já deixo, e você já deixou claro que vai, então a porta do RC Cash está escancarada para você retornar novamente, tá bom? E eu quero muito essa continuação desse papo que estava incrível. Aqui da gente, ó, eu mostrei um pouquinho, mas ó quantas folhas tem de perguntas, olha quantas perguntas. A gente passa de 80, 90 perguntas escritas e eu deixo rolar, assim. Então, assim, tem assunto. É mais gostoso, assim. Fica mais bate-papo natural, né? Bom, obrigado, Milton. Obrigado, pessoal que acompanhou. Ed, valeu. Obrigado, Elton. Obrigado a quem está nos assistindo e até uma próxima, tá bom? Eu só ia pedir, deixa as suas redes sociais aqui, Milton, porque daí a gente vai estar gravado. Finais, né? Por favor, deixa uma palavra aqui para quem realmente ficou até agora. Eu estou no Teatro Gazeta, sábado às 20, domingo às 19, com a peça O Vendedor de Sonhos, direção do Guilherme Carrasco, com Matheus Carrieri, Bruno Esperança, Adriano Merlini, Fernanda Mariano e esse que vos fala. A peça é um sucesso e é altamente impactante, baseado na obra do Augusto Cury, O Vendedor de Sonhos. Alô? Tá certo. Obrigado, pessoal. Gente. Até uma próxima. Obrigado por tudo.